Olá, Amanda! Olá, Boa noite! Seja boa muito noite. bem-vinda! Primeira- Obrigada. Primeiramente, eu gostaria de agradecê-la. Eu não conheço pessoalmente a Amanda Campos. Eu tive a oportunidade de receber um e-book que ela escreveu, justamente falando, né, o que é o autismo e os sinais precoces. Eu gostei muito do e-book, achei uma linguagem simples, fácil, e resolvi convidar a Amanda para falar um pouquinho mais desses sinais para gente. O nosso público, Amanda, ele é composto assim por muitas famílias e profissionais que atendem pessoas dentro do transtorno do espectro autista, com algum transtorno do desenvolvimento ou pessoas que se interessam pelo tema, tá? Então, mais uma vez, muito obrigada. Eu vou apresentá-la e a gente vai bater um papo. Aqui é um bate-papo, tá bom? Certo. Então, muito obrigada. Amanda Campos, ela é psicóloga, terapeuta em análise do comportamento aplicada, pós-graduanda em neuropsicologia e em análise do comportamento aplicada. Seja Isso muito mesmo. bem-vinda. Obrigada. Meu som tá bom para vocês? Tá Tudo bom? ótimo, tá ok. Pronto. Eu queria já começar agradecendo pelo convite. Fico grata pelo você ter gostado do e-book, do material. Foi feito com muito carinho, né? Tentei essa linguagem bem mais simples mesmo, que compreendesse para todo mundo, para o pessoal mais leigo. No meu Instagram também tem profissionais, mas tem muita gente curiosa que quer saber mais sobre o tema. Então foi esse meu intuito de buscar aproximar das pessoas. Muita gente pergunta: e quando é que a gente observa no bebê? Eu disse, não, vamos tentar trazer esses pontos para que fique mais claro para todo mundo, para que a gente não receba uma criança só com 3, 4 anos e a gente perdeu essa etapa de desenvolvimento. Então, é aqui que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, né? Como Exato. observar mais cedo e conseguir trabalhar melhor e mais rápido essas inabilidades, né? Isso. Então, eu só vou explicar para quem está chegando agora. Eu vou sempre abrir os comentários. Vocês podem fazer perguntas. Eventualmente, a gente tira os comentários para a gente ver esse rosto lindo da Amanda. Mas vocês podem participar. Aliás, as nossas lives são interativas. Então, é um bate-papo mesmo, tá? E eu gostaria que você começasse dizendo para a gente o que é o autismo, assim, como você escreveu no seu e-book, de uma maneira clara e acessível para as pessoas poderem entender. A gente vê o autismo como um atraso no desenvolvimento, principalmente em duas questões, né? A comunicação social e o comportamento repetitivo. Então, a gente fala comportamento estereotipado, mas para uma linguagem mais fácil, é um comportamento e um interesse repetitivo pelo objeto. E nesse contato social, a gente tanto pode falar sobre fala oral como a linguagem de comunicação, porque a gente vê que tem muitas crianças dentro do espectro que têm afasia, que não falam, não são orais, né? Mas Aham. elas têm outro meio de comunicação. E até esse outro meio de comunicação, que uma criança surda, muda, pode apresentar como apontar, como olhar para o outro. No autismo, eles têm também essa dificuldade. Uhum. Então, é um contato social, uma dificuldade nessa comunicação como um todo, não só no falar oral, que aí seria de uma surdez, mas no contato como um todo. E as características principais que a gente já começa a observar no bebê são esse apontar e o contato social. E aí, É, para a gente aqui a ser bem gente, sucinto, né? aqui a gente sempre fala assim, a comunicação de uma forma geral. A gente não Isso. fala só da linguagem oral, da comunicação, da fala nesse sentido, só de fala. A comunicação como um todo, né? Como você falou, tem alguns traços aí que a gente já observa. E justamente porque o diagnóstico que a gente tem hoje, baseado no DSM-5, né, que é o diagnóstico de transtornos mentais, ele fala desses dois prejuízos. E aí ele coloca a comunicação e a interação social como fazendo parte de um item só, não é, Amanda? Isso. Isso.
Porque é um todo, né? Não há uma comunicação sem interação, que é o que a gente até vai falar aqui sobre um dos sintomas. Um balbucio ou uma fala aleatória, que aí a gente, numa criança maior, é uma colalia, uma repetição da fala, sem função, não é comunicação, né? Então, a Uhum. comunicação social, que nomeia, né, tanto a comunicação, contato social, essa troca, precisa ter função, ela precisa ser compreensível. A gente vê muito crianças que falam inglês muito bem, mas o português não fala. E aí que é a linguagem nossa nativa. Então, se ela fala muito bem inglês, mas ela não fala o português, ele tem uma comunicação, mas não é funcional. Aham. E hoje em dia a gente vê que é muito comum, né, as crianças se interessarem pelo inglês. Isso, E algumas até se recusam a se comunicar em português, né? A falar em português. isso Mas mesmo. Porque assim, não eles é têm essa um habilidade, né? sintoma característico, né, gente? Essa É, questão da fala em inglês, tá? A gente só está é. comentando, porque às vezes, Nomeando. Amanda, as pessoas por exemplo, querem que tenha todos aqueles sintomas e a gente fala do espectro. Por isso que o nome é Isso mesmo. transtorno do espectro. É porque ele é amplo. Ele vai do leve, passando do moderado até o severo. E cada ser humano é único também, não é? Isso mesmo. Isso mesmo. A nuance é muito grande, né? Não tem como a gente fechar e é isso, né? Estruturar um tipo de persona, de uma pessoa, de como seria um autista, porque eles são muito variáveis. O espectro, o transtorno se apresenta de diferentes formas na criança, né? E isso é bem relativo, então é bem singular. Às vezes até o autista leve, os pais muitas vezes querem dizer, ah, mas ele não é autista. Porém, há dificuldades também naquele autista que é leve. Não precisa ser no verbal, não apontar, ter deficiência intelectual para ele ser autista. É E isso. algumas vezes ele não tem muita dificuldade nessa linguagem expressiva, ele fala, inclusive tem alguns que têm uma linguagem bem rebuscada, mas o comprometimento é na linguagem receptiva. Ele Isso. tem dificuldade de entender, às vezes, as subjetividades da linguagem. Porque, como a gente fala que a comunicação não é só a fala. Eu me comunico, por exemplo, com minhas expressões corporais, faciais, e isso é muito subjetivo, às vezes, para a pessoa entender. Né? E a gente precisa até ensinar isso. Tem pessoas, por exemplo, que têm dificuldades em entender piadas, falas assim, Ditados populares. metáforas, isso. Eu tinha um estudante mesmo que ele levantava o dedo e perguntou assim: é para rir? Eu falei: não, por quê? Não, é piada? Eu falei: não, por quê? Ele falou: porque se for piada, eu tenho que rir. Então ele ria porque as pessoas estavam rindo, mas ele nem sabia, né, por que que ele estava rindo. Tem a interpretação daquela questão, né? É, eu já tenho um paciente que ele é autista de alto funcionamento, mas ele não usa conectivos. Então, às vezes ele quer expressar alguma coisa, ele vem hora tal, né? Mas ele tem como você disse, ele tem uma linguagem rebuscada em algumas palavras, porém, em uma linguagem mais simples, que seriam essa troca, essa de conectivos, ele não utiliza, né? E aí a dificuldade dele em comunicação é essa. E até o hiperfoco na comunicação, porque aí ele tem bem rebuscado um repertório de fala, porém, ele só quer falar sobre algo específico, um jogo. Então a gente faz, mas a gente está apresentando isso agora e ele fica naquele hiperfoco dele, naquele mundinho dele para falar sobre aquele tema e a gente tentando trazer outros contextos. Aham. E aí eu queria que você trouxesse para a gente algumas características que a gente já pode observar desde bebê, como a gente já falou, sinais de alerta. Assim, eu quero deixar bem claro, Amanda, que nós não podemos diagnosticar. A Amanda é Isso. psicóloga, eu sou psicopedagoga. Cada vez mais o diagnóstico é multidisciplinar, mas a gente precisa
do médico que dê esse diagnóstico. Então, pode ser que a equipe multidisciplinar, inclusive, eu auxilio no diagnóstico, mas ele é feito a várias mãos, vamos dizer assim, né? Isso. Então, o que a gente pode observar desde os primeiros meses de um bebê? Isso. Nos 4 meses é bem natural que a criança já responda com um sorriso. Então, o adulto chega, aproxima dela e abre um sorriso e faz: cadê o bebê? E aí ela retribui com essa resposta. Até porque nessa fase, né, mesmo bem precoce, acontece a evocação dos neurônios espelhos, ele responde a esse comportamento instintivamente. Então, a criança já responde com um sorriso também. Ela também interage nesse momento. E as crianças, já nesses 4 meses, elas já podem apresentar essa dificuldade. Então, é algo que a gente já pode começar a observar. É a primeira interação social, é o primeiro contato que essa criança não está respondendo. Também E o não pode ser olhar. precoce. É isso, aí eu ia passar para Isso. o olhar, porque para ela responder, ela precisa te olhar. E aí Isso. você faz o sorriso, a expressão facial de sorriso, e ela te devolve, O olhar. retribuindo, mas ao mesmo tempo imitando, que é uma Isso. outra característica, né, Amanda? Isso. Ela começa com um rastreio, de começar a olhar, né? Então, vamos dizer, no primeiro trocar a fralda da criança, já acontece esse engajamento. Eu estou trocando a criança, ela está de frente para mim, né? Estamos frente a frente e eu estou trocando, estou comunicando com a criança e ela está me dando respostas, tanto olhar, como um sorriso. Eu vou falando com ela e ela já vai me buscando, ela não está com o olhar perdido, olhando em direção a outros objetos, a uma luz, a qualquer outro estímulo. Ela está atenta e fazendo aquela troca efetivamente comigo. Então já é o primeiro sinal, né, da comunicação e de uma interação. E até usar um objeto para chamar a atenção da criança, que é aquele rastreio visual, né? Eu pego e faço: olha o avião! E ela acompanha o olhar com esse objeto e ela se interessa por esse objeto. E depois ela triangula essa situação e olha para mim. Ela não fica só com o objeto e ficou e tem um maior interesse pelo objeto, porque no autismo a gente também sabe que tem esse maior interesse, né? Entre o objeto e uma pessoa, ele vai preferir o objeto. Tem menos estímulos para ele conseguir observar. E aí ele vai voltar a atenção para mim no criança típica, Uhum. certo? Isso a gente já pode observar, como a Amanda falou. Um bebezinho com 4, 6 meses já consegue fazer tudo isso. Ele Isso. consegue responder ao seu sorriso, olhar para você e para o objeto. Se esse objeto se move, ele acompanha, depois ele volta para você, né? Isso. Ele tende a te imitar. Se você sorri, ele tende a fazer. Se você começa a esboçar, assim, mostrar uma língua, fazer uma coisa, ele tenta, né? É uma interação, que é É. justamente um dos déficits dentro do TEA, que é Isso. justamente essa interação. E aí a gente tem Lembrando dificuldade da que a gente está interação e falando da de bebês, imitação, né, né? gente? Então a Isso. gente não vai diagnosticar tão Isso. cedo assim, mas são os sinais de alerta. Eu falo que é para a gente levantar a anteninha aí e começar a se preocupar, né, Amanda? Isso, eu vou até usar essa frase mais para o final, né? Mas eu vou até pontuar ela aqui, porque quanto mais a gente falar, melhor. Quando eu observo uma dificuldade, é ótimo. Não é ruim observar uma dificuldade, porque eu vou trabalhar mais sobre isso. Se eu percebo que ele não me olha, eu vou estimular mais que ele olhe. Se eu observo que ele não me imita, eu vou estimular mais que ele me imita. Eu posso começar imitando ele também. Então, não é ruim observar uma dificuldade. É bom porque, a partir disso, eu posso começar a trabalhar, né? A gente tentar olhar isso de uma forma positiva, não esperar os 3 meses acumular vários déficits para poder começar a trabalhar. Eu posso começar agora, ir em casa para uma criança típica ou neurotípica, a neurotípica, e já começar essa intervenção, né? Quanto Aham, melhor, mais estimular, mais comunicação, mais contato visual, a partir disso, de eu saber o que é típico para aquela faixa etária, eu vou buscar também ter na minha criança. aham, é verdade. O que mais que a gente pode Vamos observar? lá. Com 6 meses a gente já pode conseguir um tchau e bater palma da criança. E às vezes muitas a gente não sabe disso, né? Com 6 meses a criança já começa a dar tchau. Aquele tchau inicial, né? O Aham, levantar a mãozinha da imitação motora.
o parabéns, além de ser uma imitação, é um contexto social, é um primeiro aprendizado de um contexto. Então, ela vai ter interação, porque quando eu estou batendo palma, a gente também está expressando parabéns para você. E a gente quer que ela também tenha uma troca, né? Que ela apresente algum comportamento de alegria, de entusiasmo, que está sendo interessante para ela também, aquele momento, Já né? E a ensina gente a comprar uma vela, né? Porque o é parabéns já vem associado ali à vela. isso. E claro que ele vai fazer com um jeito de bebê, né, gente? Que a gente está Isso. falando de bebês. O que a gente pede é que ele pelo menos tenha uma reação diante disso, né? Que a gente não espera que ele faça uma imitação perfeita, bata a palma lindamente e dê tchau lindamente, mas que ele responda emocionalmente, de comportamento diante disso, né? Aham. Outro fator também que eu acho que é muito apresentado, ó, ele não obedece quando eu chamo, né? É um fator que a gente já com 6 meses pode chamar a criança pelo nome e ela atentar, ela voltar a olhar pra gente. Então, falei, Mara, e aí você dá aquela olhadinha, né? Aham. É, muitos estudos assim estão apontando que entre 10 vezes que você chamar a criança, pelo menos 7 seriam interessantes que ela respondesse com esse Aham. olhar. Até Então, porque uma criança também com desenvolvimento normal, ela não olha é todas as vezes. Às vezes ela isso, está prestando tanta atenção, ela está tão engajada ali na brincadeira, no desenho, na atividade que ela está fazendo, que ela não vai olhar, né, Amanda? Não, uhum, não, não são as 10 vezes que ela vai olhar. Por isso que a Amanda fala isso que mesmo. tem que ser pelo menos 7. Então você Isso, calcula mais ou menos aí, você chama em diversos momentos do dia ela isso, executando uma atividade, envolvida numa atividade, e tem momentos que ela não está envolvida também. Você faz, né, esse revezamento, isso mas você tentativa, já começa a observar. Inclusive, um dos sinais, Amanda, que os pais relatam é que eles pensam que os filhos são surdos, tudo, isso. justamente por isso, porque você chama e ele não volta o Isso, olhar em grande parte das vezes. Aí é um sinal de alerta. E isso aí, mesmo. um dos primeiros profissionais que as famílias levam é no otorrino, para Isso, fazer uma audiometria, para ele fazer um exame audiológico, para ver se realmente é surdo ou tem uma deficiência auditiva. Pode ser que aconteça, a gente tem, né, autistas que têm uma deficiência auditiva, mas na grande maioria não. Você vai ter os exames absolutamente normais. isso mesmo. E também lembrar de não fazer essa tentativa em frente do computador, em frente do celular, em frente da TV, porque vai ser uma competição que você vai perder, né? Então, não fazer essa solicitação na frente de um objeto que ele fica hiper focado, né? E outra característica também, até mencionar nesse hiperfoco, crianças no bebê mesmo, a gente usar dois objetos. Eu estou brincando com um e balanço aquele brinquedo, ele olha para o brinquedo e aí eu apresento outro brinquedo. Afasto um pouquinho esse, mas ainda mantenho e uso outro brinquedo para ver se ele também responde, se ele faz essa troca de estímulo e de atenção visual, né? Legal, Então uma a gente boa pode dica. usar esse recurso, né? Eu Uhum. apresento para a criança, eu balanço para a criança, ela vai e observa, e aí eu apresento o outro e vejo se ela troca essa visão, se ela se interessa pelo outro, porque acontece do hiperfoco, olhar só para o primeiro objeto e não conseguir rastrear e observar o segundo objeto. Isso é o que a gente chama de atenção dividida. Se ela Isso. consegue aí dividir, porque assim, quando fica maior, você vai precisar dessa atenção dividida no seu dia a dia. Então, você está executando uma atividade, mas de repente alguém te chama, você presta atenção lá, daqui a pouco você volta e você continua fazendo o que você estava fazendo antes. Então, você também precisa treinar essa habilidade, né? De dividir Sabe que a a atenção é bem atenção. construída, né? A atenção é Isso, construída com o tempo, mas para que ele tenha e adquira essa atenção, ele precisa dos passos básicos para adquirir essa atenção. Então, observar o objeto, até ver quanto tempo ele fica interessado naquele objeto, quanto tempo ele se mantém engajado naquela brincadeira. Isso tudo é importante para a gente saber, né? aham, Como é. é É, verdade.
então do som, reconhece pessoas familiares, então também é bem natural que quando a criança veja o papai e a mamãe, ela já abra um sorriso, né? E já entregue os bracinhos em direção ao papai e à mamãe, já é bem característico. E às vezes a criança atípica seria mais apática, teria menos volição, menos iniciativa para essa interação, para essa troca. E aí Aham, pode estar envolvido tanto questões sensoriais, porque ela não gosta de ser apertada, não gosta de, né, ser espremida, o contato na roupa às vezes é ruim para a criança, ou até pela própria interação, porque ele se sente muito sufocado, é muito estímulo, a voz é muito alta, né? Vários fatores podem atrapalhar nessa interação. E novamente a gente diz, não quer dizer que isso aconteça com todas as crianças com autismo, né? aham, Tem que ser bem analisado, bem observado, que isso pode acontecer, mas não quer dizer que seja característico de todas as crianças, é verdade. né? E aí, imitação de sons, como a gente falou, né? Começa os primeiros balbucios a partir de 6, 9 meses, né? E aí começa a babá, mesmo ainda sem função, mas ele já começa a evocar, ele já começa a fazer balbucios e vai tendo a resposta dos pais, né? O pai vai comunicando, vai falando e ele vai tentando responder e se engajar. E até uma das outras tentativas que a gente pode fazer é nessa brincadeira de estar conversando com a criança, nananana, parar um pouquinho, ver se ela responde também, e a gente Aham, continua. Aí faz o bebê bonitinho, nananã, e espera ele responder novamente, para fazer essa troca com a criança, né? isso. Ou então, Amanda, ao contrário, se ele emitir, a gente imita, porque, Isso. e seguindo o que você falou, nessa troca, dá uma parada, a gente sempre precisa fazer um pouquinho, parar, porque é a vez dele, a gente já está Isso. ensinando outras coisas, né? Minha A própria bem intenção trocando. comunicativa é assim, né? Comportamento de falante e ouvinte, né? A gente sabe que Uhum. trabalha também. E também relacionado a isso, começar a dar função à fala dele. Mamama. Ah, você está chamando a mamãe, né? Você está chamando o papai. A gente vai dando função para que ele comece a nomear as coisas também. E a gente fala, água, você quer água. E ele vai tentando, para quando ele tiver os 9 meses, 12 meses, já balbuciar com um pouco mais de função as palavras e emitir o que ele quer, né? E a gente já começa a Uhum. observar isso. A intenção comunicativa mesmo. Isso. Então, nos 12 meses, a gente já vê o apontar, né? Que é bem característico da gente solicitar esse apontar para a criança. Ele vai mostrar o objeto que ele quer. Que a criança autista ela faz muito o mão ferramenta, né? Ele utiliza a mão como instrução, ou ele tenta subir de qualquer forma e pegar independentemente, como uma forma de satisfazer o que ele quer, mas aí ele não busca o outro para me ajude, ou puxa aqui na minha ajuda. Ele pega a mão sem ter o contato visual e vai tentar pegar o que ele quer, né? E aí quando Uhum. ele não consegue, é quando muitas vezes acontece a birra, né? E aí Isso. ele é a forma de comunicação dele, e aí ele começa com aquele choro bem intenso, porque ele não entende que não é agora, não pode isso agora, e aí ele tem a frustração, que é bem natural do autismo também, e acontece aquela birra bem tensa, aquele choro, que também, nesse livro aqui ele não menciona até como característica, mas em outros estudos ele traz como o choro excessivo ou a sonolência. Uma criança muito passiva, uma criança muito hiperativa, já na fase do bebê, não dorme muito, tem muito comprometimento no sono, tem aquela, chama de terror noturno, né, com a criança que mexe muito, também pode ser observado ficar alerta aí diante disso. Tanto a criança que tem muita sonolência, dorme muito, ou uma criança que é bem agitada Uhum. também. São alguns sinais, mas não indicam que a pessoa é autista, gente. São Isso sinais de mesmo. alerta. Porque senão amanhã tá todo mundo lá pensando que o filho é autista. Bem isso. Outra coisa é a criança já começa a andar, né? Como assim, no período dos 6, 9 meses, a 9 meses a criança já começou a engatear, com 1 ano ela já começa a andar. Porque a gente também faz referência a esses comportamentos mais motores. Porque há crianças que também no autismo têm comprometimento motor. Alguns também não conseguem fazer o pulo, não conseguem fazer o salto, elas não conseguem desviar dos objetos, passam por cima do objeto. Então, com um aninho já, de 1 ano a 1 ano e meio,
já esperado que ela faça esse desvio do objeto, né? Que ela vá para não pisar. E aí, às vezes, a criança autista, até por ser sensorial, né? Às vezes, por não estar tão atenta também ao chão, ela pode ir passando por esses objetos por cima de outras coisas que não são tão características a ser pisadas, né? Aham. Você falou da questão sensorial, Amanda. Eu só gostaria de lembrá-los que na sexta-feira a gente falou de questões sensoriais com a Exato. terapeuta ocupacional Mônica Lemos. Tá aí no meu GTV, ou então lá no YouTube. Mara Rubia Martins, a gente tem essa questão sensorial ali abordada pela Mônica, só para lembrar. Ótimo, ótimo, que é algo que a gente liga muito também, né? A gente fala muito do autismo, liga muito a questões sensoriais, não só comportamento, né? A gente também tem que estar ligado a esses fatores. Ó, É, deixa eu só falar só uma coisa. A mão. Bom, esses sinais que você está dando, Amanda, é de uma criança que não é autista ou se caso ela não demonstra esses sinais, ela é autista? Pronto, a gente está usando como métrica, né, como referência, desenvolvimento típico. E a partir disso, a gente também está relacionando com sinais de crianças autistas, neurotípicas, tá certo? A gente está fazendo essa mesclagem, pontuando o que é típico e apresentando também o que não é típico. Certo, Lembrando, Monique? ela Ficou falou, claro? Monique, lembrando, Monique. Monique, que a gente está falando que são sinais de alerta. Então, quando a Amanda fala uma criança típica, ou seja, com desenvolvimento dentro dos marcos, ou seja, daquilo que é esperado, ela faz isso, isso, isso. Uma criança que pode ser que seja autista já demonstra tais sinais. Então, ela está fazendo esse contraponto. Não sei se está Isso. dando para vocês entenderem. É o que é Qualquer dúvida podem esperado, perguntar. isso, o que é esperado para aquela fase de um bebê que a gente chama neurotípico, ou seja, com desenvolvimento dentro daquilo que é esperado, dos marcos do desenvolvimento, e um que tem os sinais de alerta, né? A Nath Isso. Afonso está falando oi para você, Dani. Oi. E outro fator também é a gente observar que uma criança autista ela também pode vir com um desenvolvimento típico perfeito, né? E aí quando chegar uma fase de um ano e 8 meses, 2 anos, acontecer a apoptose, né? Que é a morte neuronal. E aí, a criança que tinha todo aquele desenvolvimento, ela pode começar a perder. E aí, que a gente chama de autismo regressivo. Que aí a criança vinha com desenvolvimento típico e acontece uma regressão desse desenvolvimento, Uhum. certo? Lembrando que para a gente considerar dentro do espectro, a gente precisa observar estes sinais antes dos 3 anos, ou até os 3 anos de idade. Porque tem gente que fala assim: ah, meu filho teve uma febre com 10 anos e virou autista. Não, gente, os sinais, esses sinais e esses e outros sinais que a Amanda está falando, eles têm que aparecer até os 3 anos de idade. Mesmo que você vá, vamos dizer assim, encaminhar para um diagnóstico depois dos 3 anos. Mas eles têm que ter aparecido até os 3 anos de idade. Ou desde o nascimento, ali dos 6 meses, como a gente está vendo, 4, 6, 1 ano, ou o que a Amanda acabou de falar é uma poda neuronal ali que ocorre entre 1 ano e meio, 2 anos e meio, mais ou menos. Aconteceu alguma coisa ali que a criança estabiliza e não se desenvolve, ou, em alguns casos, até regride. A gente ouve famílias relatando que o filho já falava algumas palavras, né? Pequenas, poucas palavras, mas ele falava com intenção comunicativa e, de repente, parou de falar e não falou mais. Isso. Né? Pode acontecer também. É. Acontece bastante. Então, com 1 ano, já é esperado que a criança fale pelo menos 3 palavras, que eu acho que as mais comuns muitas vezes são mamãe, papai e água, né? Quando ele tem esse repertório também. Por isso que a gente influencia muito que
estimule esse balbucio funcional da criança, né? Vá dando função a essa fala dela para que ela chegue ao humano com esses estímulos, com esses marcos desenvolvidos. Porque também, outro fator, se ela não tiver uma criança que não tiver estímulo, ela nunca vai chegar a isso. E ela não vai ser autista, mas só porque ela não foi estimulada e ela não chegou a esses marcos nessa fase. Também a gente tem que usar isso como referência. Essa criança foi estimulada, né? Foi falado várias vezes as mesmas coisas, foi estimulada que ela andasse ou ela ficava só no colo. A gente também tem que ver esse contexto mais social da criança. Uhum, tem crianças, Amanda, que ficam assim mais no cercadinho, né? É, Isso. eu não sei como cada região do Brasil chama de chiqueirinho, cercadinho, mas assim, fica num espaço restrito que dificulta esse engatinhar, esse sustentar o tronco, começar a segurar nas coisas, ficar em pé, dar pequenos passos, porque são todos processos até chegar ao caminhar, né? Então, Isso. se você deixa a sua criança num ambiente mais restrito fisicamente, ela não vai ter, vamos dizer, condições físicas mesmo de espaço para poder se desenvolver. A mesma coisa a linguagem. Se está ali na troca, como você falou, na troca de fralda, no banho, né? Que a gente sempre está conversando com a criança. Eu até falo que as mães têm um jeito próprio que a literatura chama de mamanhês, manhês, né? Oh, o nenenzinho da mamãe. Então, essa fala infantilizada da mãe nesse momento é uma forma de estimular esse bebê a falar ou a emitir sons, a responder com sorrisos, com gritinhos, né? E ele busca, né? Até quando ele tá sozinho, ele vai emitir essa comunicação que a mãe emitia com ele para chamar a mãe. Ele, porque ele sabe que ela vai vir quando ele comunica dessa forma. Porque já é uma comunicação estabelecida entre eles. Então a gente observa muito em uma criança típica. E aí, numa criança neurotípica, ela pode ficar ou muito passiva, que é aquela mãe que fica olhando, esse menino não chora, ele não reage, né? Ou até aquele, ele chora muito, chora abruptamente, não pode acontecer nada, um barulhinho que ele já chora. Ela já também começa a observar essa sensibilidade que ele pode apresentar também. Tem uma Aham. mãe de um paciente meu que ela fez assim, desde quando ela também veio ter o diagnóstico com ele com 4 anos. Mas a gente conversando com ela, como foi, ele sempre apresentou sinais dela, desde o mamar. Eu botava ele para mamar e ele não tinha essa troca. Parecia que ele não queria ficar perto do peito, ele tentava se afastar. Então, nesse momento, ela já começava a apresentar os sinais, mas como era o primeiro filho, ela achava que era natural, que era assim mesmo, e foi levando, né? Como também ele é de alto funcionamento, com 2 anos ele já começou a ler. E A aí, ela hiperlexia. percebeu, acho que tem alguma coisa diferente, né, nele. Então, Aham. são fatores, assim, que começa a criar pulguinha atrás da orelha, né? Isso. Mas como a gente vem falando, Esse foi? fator que você falou é muito importante, gente, observar, que é a hiperlexia, que aquela criança que com 2, 3 anos já lê um monte de coisas. Aí você fala, nossa, que legal! Aí todo mundo Tem altas gosta. habilidades. Isso, aí a criança fica sendo foco das atenções, como se só aquilo importasse, e você Isso. esquece de olhar as outras etapas do desenvolvimento, os outros marcos. Será que ele lê e compreende o que ele lê? Que nem sempre é isso que a gente vê. Então, por exemplo, tem crianças que chegam para mim que leem uma maravilha. Chegam lá com 4, 5 anos lendo tudo, mas não entende nada do que leu. Então, você tem que trabalhar, eu falo trabalhar dobrado na alfabetização, porque aí não é só a interpretação de símbolos, signos linguísticos, né? Decodificação, simplesmente uma leitura. Tem que ser uma leitura com sentido, com significado. Você precisa interpretar o que você lê, né? Então, o seu bebê, ali, 2 anos, 3 anos, está lendo, se interessa muito por leitura sem ninguém ter ensinado, não significa que ele é autista, tá, gente? A hiperlexia pode ser um traço, principalmente do que a gente chamava de transtorno de Asperger, né, antes. Uhum. Mas não significa, tá? Pode ser que ele seja só hiperléxico, que é ler
antes, não é Tempo, antes né? da hora, mas ler precocemente sem que ninguém tenha ensinado, tá? E aí a gente precisa trabalhar isso na alfabetização depois, dando significado a isso. Isso. E mesmo, vamos dizer, todas as crianças ela têm potencialidades e dificuldades e limitações. Então a gente tem que observar isso também. A gente vai valorizar a potencialidade, sim, mas a gente também vai trabalhar nos prejuízos daquela criança, né? Então é Aham. essa troca, né? Então, outro objetivo, outra dica, outro estímulo que a gente pode observar, a criança pega o brinquedo, mas ela não tem muita função. Então ela fica com o carrinho só rodando o pneuzinho, né? Ela fica só rodando aquele objeto, fica paradinho aqui só rodando objeto, não tem uma troca com o adulto, porque naturalmente a criança ela vai brincar e quer chamar a atenção que o adulto veja aquela brincadeira, e que ele olhe para aquele objeto, que se engaje e tenha aquela troca. Já no autismo acontece muito que ela vai brincar sozinha, se autoestimular sozinha e não vai buscar o outro nessa brincadeira, É o que você né? falou antes, ela se interessa mais pelo objeto, pelo brinquedo, do que pelo outro. Isso. E aí, a gente também, nesse fator, a gente observou isso, vamos dar função. Então, agora seria mais a prática. Como é que a gente pode estimular nesse fator? Então, vou pegar o carrinho, né, que está aqui rodando só o pneuzinho, e dizer, olha o carrinho! E aí vou passando e fazendo som também, porque crianças amam a produção sonora, né? E a gente começa, brum, brum, carrinho! Olha o carrinho! E aí faz com que ele brinca também com esse Bastante carrinho. onomatopeias, né? Esses barulhinhos Isso. eles amam. Porque às vezes ele não tá nem olhando pro brinquedo, né? Mas ele falou, aí ele faz aquele contato visual rápido, né? Olhou e voltou. E aí você valoriza, traz um pouquinho o rosto dele quando a criança consegue, pega o olhar dele e faz, você olhou e volta pro carrinho de novo essa brincadeira. E aí às vezes faz, como é que o carrinho faz? E espera, porque ele vai esperar que você diga novamente, né? E ele vai tentar um contato visual para você emitir de novo. E aí você vai tentando e ganhando a criança na brincadeira dessa forma. Pegou o objeto que está balançando, faz, olha o avião, brum, brinca também com o avião. Traz função, tanto na fala, na brincadeira, no comportamento. Tenta dar o máximo de função para aquela brincadeira, para que a criança se engaje. E aí a gente vai estimulando. Isso já é estimulação precoce, né? É fazer Aham. essas intervenções com o que a criança está apresentando. E o legal que você está falando é na brincadeira. Então você Isso, pega o que ele está brincando e entra na brincadeira dele para isso ficar mesmo. divertido, né? Isso, E para ele ir ampliando essas funções também. Daqui a pouco esse carro vai fazer outros movimentos, vai fazer outros barulhos. Daqui a pouco a gente pode trazer mais carros. Daqui a pouco essa brincadeira vai crescendo, mas de uma isso. forma lúdica, agradável e divertida. E ele vai estar sendo estimulado sem perceber, né? Isso mesmo. E também fazer muita brincadeira sensório-motor, sensório-social, que a gente já faz muito, né? Que é natural também que os pais brincarem. Cadê o bebê? E faz achou! Cadê o bebê? E faz achou! Isso é muito importante para essa troca com a criança. Porque a gente está estimulando o contato olho com olho, né? A criança vai se engajando, vai buscando o pai, vai querendo aquela brincadeira. E isso é super importante. Não precisa a gente estar lá também, vamos dizer, com 2 anos, botar a criança na mesinha e fazer DTT, É. né? Uhum. Colocar, botar estímulo-resposta. Se a gente pode, de forma natural, também trazer esses ganhos, né? E isso E em casa, que todo mundo pode fazer. essas brincadeiras são bem legais que eles pedem, né? Isso. Quando você está ali escondendo o rosto e aparece, aí você para um pouquinho, aí ele dá um sinal para você, Isso. como quem diz, eu quero mais. Ou Quero então mais. você pergunta, você quer mais? E aí ele balança a cabeça, ou ele abre os olhinhos, ele abre um sorriso. Mesmo sem ser essa linguagem Verbal, né? verbal, ele se comunica, ele interage com você, ele está pedindo Isso. mais brincadeira, né? Então é legal para me dar umas paradas, né, Amanda? É, Assim, não isso fazer sim. bem assim direto, dar Direto. uma parada para ele solicitar a continuação da brincadeira. Isso mesmo. É muita brincadeira. As crianças gostam do ficar muito na rede, né? Que também essa questão mais sensorial, vestibular. E a gente pode abrir e fechar a rede para ver como é que ela vai responder essa brincadeira.
Muitas crianças gostam também daquele aviãozinho de levantar a criança e descer a criança, né? Leva ela, ergue até o olhar e volta. E a gente também, sempre quando a gente observa que essa criança não faz o contato visual, estimular que ela olhe. Levantou, parou, porque você olhou, voltou, né? Estimular que ela olhe e nomear a ação. Você olhou para a Isso. mamãe, né? E nomear o que a criança está fazendo, porque quando eu disser olha para mim, fica mais fácil dela entender o que é o olha para mim, Aham. né? Porque ela já vai saber, vai estar. E tanto foi repetida aquela ação do olha para mim, olha no meu olho, né? Mas natural a gente olha para mim. Quanto mais a gente repetir isso, mais fácil vai ser para ela aprender quando a gente disser olha para a mamãe ou vem para a mamãe, e vai ficar mais fácil para ela, que a gente chama de responder a um comando, né? Aham. Legal. O pessoal tá gostando, Amanda. Que E bom. eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu e-book, como as pessoas podem conseguir o seu e-book. Pronto, o e-book está lá no link da bio. Porém, algumas pessoas estão tendo algum problema, às vezes está dando algum erro diferente o link. Mas pode deixar no direct o e-mail que eu estou enviando, pode deixar no comentário da foto, tanto aqui da live como lá do e-book. Pode deixar o comentário lá. Vou estar sempre disponível, pode comentar que eu vou mandando para todo mundo. Ele é Tá. bem simplesinho, né? Como a gente comentou logo no começo. Ele é bem simples, bem sucinto, com a linguagem super prática. Tem falando sobre esses estímulos aqui que a gente mencionou, de 4 meses até os 2 anos, quais são os marcos de desenvolvimento típico, para a gente ver se a criança se aproxima. É de uma forma bem sucinta. Aí eu falo um pouquinho sobre o que é o autismo, quais são os dois comportamentos que a gente observa com maior ênfase, né? Que é o comportamento estereotipado e a comunicação social. Também falo um pouquinho sobre as causas do autismo e também quem a gente pode procurar quando a gente observa essas dificuldades. E Que aí é eu menciono. a próxima pergunta é essa. Quem a gente deve Essa. procurar, Amanda, quando a gente Isso. a gente observou, acendeu a luzinha de alerta, eu posso inferir ou eu posso observar alguns comportamentos desses que a gente falou, quem eu devo procurar? Isso, especialistas são um neuropediatra, é o mais próximo, né? O pediatra, às vezes, ele pode não ter tanta aproximação com o autismo, já que é uma questão neurológica. Então, o neuropediatra é o que a gente mais aconselha. O neuropsicólogo também pode fazer uma avaliação, né? A gente sabe que a avaliação no autismo, ela é mais clínica, ela é mais observacional do que propriamente de aplicação de testes. Mas há alguns testes também que o neuropsicólogo costuma aplicar, dependendo também de como a criança responde. Se é uma criança que não responde a estímulo nenhum, então ela vai ver só aquele engajar, aquele brincar e vai começar a observar os sinais. Fazer a entrevista com os pais também é super importante. Ver o que é que os pais reconhecem daquela criança, as potencialidades, as dificuldades. Muitas vezes também os pais podem vir pela fono, né? Ah, Pela isso. dificuldade de fala. Então, muitas vezes os pais também podem vir pela porta da fono, Como a apresentando Amanda falou, com 1 ano, ele já tem que falar pelo menos 3 palavras. isso. Com um Se ano e meio, pelo comunicando, menos né? 25, 10 palavras, em 2 anos, 25 palavras ou mais, 50, já formar frases com 3 palavras, né? E Isso aí, com uns 2 anos, mais ou menos, né? isso, isso. E como a gente estava falando, seria o neuropediatra, o neuropsicólogo, o analista do comportamento, mas às vezes os pais desconhecem mais essa função do analista do comportamento, é mais quando vai fazer intervenção em aba. E a fono, que trabalha muito em parceria, e depois a gente vai encaminhando, o neuropediatra principalmente encaminha para a fono, né, para o TO, caso necessário. E aí, né, o psicopedagogo e vai fazendo um trabalho multi, né? Aham, e Porque é isso que a gente sempre busca, gente. É um trabalho multiprofissional. Depois do diagnóstico, você está começando. E não esperar o diagnóstico, que é uma coisa que eu isso, sempre digo, Amanda, que às vezes, eu procurei um neuropediatra, por exemplo, aí ele fala assim, não, vamos esperar mais um pouco, mas eu, enquanto mãe, estou observando que já tem coisas que ele deveria fazer. Então, eu vou aí já estimulando, como a Amanda falou, eu não posso deixar de estimular
Ah, mas ele não fala. É por isso que eu tenho que estimular. Isso Ah, mas mesmo. ele não gosta muito de brincar. Mas é por isso que eu tenho que brincar com ele, né? Isso E não mesmo. esperar muito o diagnóstico. Você procurou um especialista, um médico, pediatra, neuropediatra, psiquiatra infantil. Mas se ele não entender muito dessa questão do neurodesenvolvimento, da identificação precoce do TEA, às vezes ele vai pedir para você esperar. E essa Sim. espera, gente, eu sempre digo, cada dia a menos que a gente trabalha é um dia a menos que a gente vai ter essa A chance janela, né? de De aprendizagem. resgatar essa janela de oportunidades, né? Isso. É, tem a Thaís Rodrigues, uma conversa com profissionais que enriqueceram o nosso conhecimento. Ótima live. Que Muito bom, obrigada. obrigada, O nosso Thaís. objetivo, gente, com essas lives é justamente esse: é trazer informação, convidar profissionais que possam esclarecer. E assim, como a gente estava falando, né, Amanda? Não deixar para amanhã. Eu Isso. já tive hoje essas noções, eu comecei a observar meu bebê, eu vejo que ele tem alguns sinais, alguns traços, eu já vou buscar ajuda, né? Isso. E aí, na sua região, no seu município, no seu estado, você buscar quem vai poder te dar esse suporte, né? Enquanto rede de saúde, enquanto CAPS, cada região tem, vamos dizer assim, instituições que podem ajudar, né? E a nossa live, Amanda, está terminando, porque o Instagram só nos dá 1 hora. Eu sei que você ainda Sim. tinha algumas coisas para falar, porque a gente só chegou até 1 ano de idade, né? Foi. Eu sei que a gente tem mais coisas. E eu já Sim. gostaria assim, de te convidar de antemão, se da próxima vez, se você quiser participar e puder participar, se a gente pudesse falar de bebês, por exemplo, de 12 a 36 meses, que aí a gente Sim. pontua características mais específicas para essa idade, né? Sim. E assim, gostaria que você deixasse um recado para a gente. Certo. Como a gente pontuou, né? Todo mundo aqui também comentou bastante. A gente não pode deixar para amanhã. Na primeira dúvida, na primeira curiosidade, primeiro temor, procura. Não procura só um, procura dois, procura três. Procura estímulo na internet. Tem muito psicólogo também aí no Instagram, muita gente do autismo. Você colocar autismo, quantas mães também estão aí para ajudar? Uma rede de apoio enorme para quem chega nesse Aqui mesmo mundo. nós temos um monte. Aprendo muito, muito, muito com muitas mães. Então, é um caminho novo, né? É um caminho cheio de desafios, cheio de medos, mas que a gente não desista, né? Muitas mães também reclamam, fazem, mas eu esperei estar com 4 anos para procurar e se sentem culpados diante disso. A gente, quando fala de intervenção precoce, a gente clama para que chegue logo, para a gente aproximar logo, para intervir logo. Mas chegou com 4 anos, é o momento da criança. Então a gente vai trabalhar com a partir do que a gente tem, Exato. certo? A gente E não pode desistir. não adianta a gente ficar se culpando. Não, é daqui para frente. Por Isso. exemplo, eu recebo muitos meninos na fase de alfabetização. Às vezes eu recebo meninos com 6, 7 anos que não têm o diagnóstico ainda. Mas aí a gente pensa, o que eu posso fazer a partir de agora? Isso. A gente tem adolescentes, a gente tem adultos, né? Que vão ter o diagnóstico. Mas é o que eu falei, você não precisa do diagnóstico. Se você já vê um atraso, você precisa trabalhar ali, né? E também a gente sabe que o caminho não é fácil, né? Principalmente para as mães, é de muito sacrifício. Muitas vezes, quando a criança, principalmente, é mais grave, elas têm a ansiedade de eu quero que meu filho fale, eu quero que meu filho aponte, eu quero que meu filho se comunique, que ele brinque. Mas é no tempo da criança e também não deixar de estimular. Então, o que a gente mais pontua. O estímulo, a doação dos pais, a intervenção com os pais nunca vai suprir o do AT, o do psicólogo, da fono. Não, a gente vai orientar os pais, vai tentar intervir sim,
mas também que os pais sejam presentes nessa intervenção, que observem os filhos, que estimulem eles de várias formas, né? Que Que busquem brinquem, conhecer né, mais os seus filhos. Amanda? Que Oi? brinquem com os... Brinquem! Brinquem, Vá sim, pro chão com seu filho, né? isso mesmo. Entre na brincadeira dele. Estimule, Observe né? seu filho. É, Hoje a gente tem uma vida muito corrida, muita informação, muita coisa. Mas assim, aquele tempo que você tem com seu filho, que seja um tempo de qualidade, que você realmente esteja com seu isso, filho, que você isso. olhe e brinque, interaja, esteja em interação naquele momento. Se você tem meia hora, é essa meia hora, sabe? Se você tem mais tempo, melhor ainda. Mas porque às vezes realmente os pais se culpam. E Isso. não é bacana, porque aí a gente se frustra, a gente entra numa depressão e a gente fica se culpando e não faz, ó, arregaça as mangas para interagir com essa criança, Sim. com esse jovem. Eu recebo muitas pessoas também que já são adolescentes, trabalho com adultos. Então, é o que você falou, é o que a gente tem aqui. Quem é esse sujeito que eu tenho? O que, que dá para eu Conhecer as trabalhar? O que, que dá para eu potencialidades ensinar? também, né? Porque muitas Isso, vezes do outro lado eu só vejo os prejuízos, as dificuldades, as limitações do isso. meu filho, mas e as potencialidades? Se Uhum. ele consegue, ele brinca de uma coisa, tipo, ele tem hiperfoco com o animal, valoriza, brinca com ele como animal. É, gosta também daquilo que ele gosta, né? Não espera só que ele goste e faça tudo que você quer, mas Isso. admira o teu filho também, mesmo na dificuldade e limitação dele. Aprende com ele também, porque eu acho que a gente aprende muito, 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 muito com eles. E que seja um trabalho, às vezes cansa, claro, né? Eu entendo os pais, eu convivo com mães diretamente, eu vejo como é sacrificante para elas muitas vezes, é desesperador, principalmente agora nessa quarentena, elas se virando em mil, ensinando até estimulando. Já outras a gente sabe que não são tão próximos assim, não buscam tanto, mas que elas não tenham medo do diagnóstico, né? Que elas não achem que o autismo é uma sentença, mas que valorizem, que aprendam e que busquem sempre ajudar o filho delas, que é o principal, assim. Acho que todo mundo ganha para o desenvolvimento dessa criança, que a gente não busca que o autista ele seja uma pessoa típica, uma pessoa normal, mas que ele tenha independência, que ele consiga expressar suas vontades e seu interesse. Isso é o que a gente mais busca nas crianças. É verdade. E esses sinais, gente, que a gente trouxe aqui para vocês hoje, é só para vocês começarem a observar mesmo o seu filho. E se você vê que realmente ele tem algumas coisas aí que estão fora desses marcos, fora daquilo que é esperado, procure ajuda, não tenha problema. É o que que a Amanda falou, não tenha medo do diagnóstico. E se ele não vier, estimule, né? Sim. A, Independente, né? Ser típico ou Domínio neurotípico, autista, precisamos ter sensibilidade para reconhecer os pequenos avanços. Com isso mesmo. certeza. Amanda, Eu Amanda acredito. Campos, psicóloga, agradeço mais uma vez você poder dividir um pouquinho do seu conhecimento conosco. Deixo aqui de público, além do nosso agradecimento, nosso convite, se você puder participar de mais uma live, aí a gente vai falar pontualmente dos sinais de alerta no autismo de 12 a 36 meses. Você topa? Certo, certo, topo. Então tá Eu bom. queria agradecer, né, pelo convite. Foi, a gente se conheceu pelas redes sociais, que você ter gostado do meu material. Obrigada pelo momento de fala, por compartilhar isso, né, com tantas pessoas. Obrigada a todo mundo que esteve aqui, que interagiu, que aprendeu um pouquinho com a gente, que também trocou com a gente. Qualquer dúvida também pode ir lá pode ir lá no Instagram, conversar no direct. Estarei bem aberta para a gente conversar um pouquinho. E só gratidão, né? Que a gente aprenda cada dia e Só que mais busque uma cada dia coisa que eu mais. esqueci. Você atende onde para você divulgar para o pessoal o seu trabalho? Pronto. Ela é psicóloga, analista do comportamento. Isso. Eu moro em Natal atualmente e eu trabalho na clínica Secap. E aí eu presto serviço para ela, sou AT escolar e estou na fase de, vamos aí chegar à supervisão e de analista de comportamento, mas ainda estou no caminho de aprendizado, sou AT escolar e sou da coordenação da equipe da Secap.
Isso, e qualquer coisa, entrem aí no direct da Amanda Campos. Muito obrigada, viu? Eu que E a gente vai agradeço. combinar uma próxima vez. Tá Obrigada. certo. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.